Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, a gente vai hoje trabalhar a representação do espaço e vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 4 do livro de vocês, na página 48, a partir da página 48, e o que você vai conhecer nesse capítulo é o mapa, né? O que é o mapa, o conhecimento dos mapas, elementos cartográficos e tipos de mapas. Então, esses são os 3 elementos que vocês vão conhecer neste capítulo, bem como também tem o objetivo de conhecer a origem da importância dos mapas para a sociedade, né? A gente vai voltar um pouquinho na pré-história do surgimento dos mapas, conhecer os diferentes processos de mapeamento do espaço e estudar os elementos cartográficos básicos de modo a aprender a ler as informações contidas nas diversas representações cartográficas. Então, esses são os 3 elementos que a gente vai conseguir constituir, adquirir no decorrer desse capítulo 4, que é representação do espaço. Página 48. Peguem o material de vocês e vamos acompanhar um pouquinho sobre esse conteúdo. Há várias maneiras de retratar o espaço em que vivemos, como usar palavras para descrevê-lo, né? A gente utiliza nossa visão, né? A gente enxerga e retrata o que a gente está vendo. Então a gente usa essa descrição, fazer desenhos, que a gente também é como a gente desenha árvores, desenha um terreno, desenha uma casa, então a gente desenha, representa esse espaço dessa forma, através do desenho, ou tira fotografias, né? Então aqui a gente tem 4 imagens, um mapa bem antigo, uma visão de um satélite e etc. E aí, para conhecer os mapas, né? Conhecendo os mapas, há diversos tipos de mapa. Alguns deles representam toda a superfície terrestre, né? E eles são chamados de mapa mundi, como a gente vê aqui na imagem que eu coloquei para vocês. Nessa imagem bem grande tem uma representação do globo, né? Do globo, que mostra o mapa inteiro. Então esse é o mapa mundi. E há outros tipos de mapas, né? Por sua vez, representa somente uma porção deles, como a gente tem aqui o mapa do Brasil, somente o mapa do Brasil, e em volta essa área cinza, ou seja, esse mapa só representa uma porção de um determinado território. E tem um mapa mundi, que representa o mundo inteiro e todos os seus continentes, as suas regiões, né, sul, sudeste, etc. E geralmente são desenhados ou impressos em superfície plana, né? Ou a gente pode ver pela internet hoje em dia, a gente pode imprimir, a gente pode colocar em uma esfera, como tem no globo, né? Nesse globo dessa imagem. Para a gente compreender melhor, a gente vai voltar um pouquinho na pré-história, né? A origem e a importância dos mapas. A necessidade de reproduzir em imagens elementos do espaço geográfico teve início na pré-história. Nesse período, as primeiras representações gráficas mostram áreas de atividade social, elementos da natureza. Ou seja, lá na pré-história, o ser humano já tinha que tentar se encontrar e acabavam desenhando os elementos que eles viam na natureza para, digamos assim, marcar um determinado território. Algumas delas aparecem inscrições rupestres, né? Como a gente já estudou lá na pré-história, o que é rupestre, e também que é nas pedras, né? E também em talhes, maquetes de madeira, pedra, argila, couro, fibra, entre outros elementos da própria natureza. Na antiguidade, muitos filósofos, matemáticos e geográficos, como Pitágoras, Aristóteles e Ptolomeu, né, contribuíram com novas ideias para a compreensão e o registro da cartografia do mundo, como eu coloquei para vocês aqui resumidamente. Então,
teve grandes contribuições, né? E essas contribuições foram tanto dos filósofos, matemáticos, como até dos geográficos mesmo, que estudavam essa determinada localidade, e os mapas surgiram com a necessidade de encontrar, de estabelecer onde eles estavam, né? E aí, lá no livro de vocês, na página 50, vocês vão poder observar melhor essa imagem que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. É uma obra, né, de Ptolomeu, né, como eu coloquei aí, em sua obra geográfica, uma obra ele era um astrônomo e cartográfico. E aí ele fez um dos primeiros mapas do mundo, né? Quem criou foi ele, e ele representou essas regiões dessa forma que vocês conseguem identificar aí nesse mapa. Apresentou cálculos, como eu coloquei para vocês, de coordenadas e pontos fundamentais da cartografia, ou seja, ele deu início a essa grande pesquisa, a essa grande descoberta de como a pessoa se localizava nesse mundo tão grande, e ele representou um dos primeiros mapas em papel que nós temos que tem representado nessa imagem. Então, após essa primeira elaboração desse mapa de Ptolomeu, né, se iniciou vários outros desenvolvimentos, né, no decorrer de toda a história da humanidade. Dentro dessas descobertas, desse desenvolvimento, os europeus, né, no século XIV, eles tiveram uma grande influência na elaboração desses novos mapas. Porque, como eu coloquei para vocês, os europeus intensificaram suas atividades comerciais, isso no século XIV, o que estimulou as grandes navegações e as descobertas de novas terras. Descobriram muitas terras, né, além daquelas já imaginadas pelo homem, pelos europeus, né, daquela época, porque como não se havia tecnologia tão avançada como hoje, né, eles não sabiam que existiam outras terras além daquele território europeu que eles habitavam. Esses acontecimentos promoveram o desenvolvimento de outras técnicas para a elaboração de mapas. Nessa época, já em Portugal, havia leis muito rigorosas para proteger as cartas de navegações. Por quê? Essas cartas de navegações, elas retratavam tudo o que os navegadores viam e descobriram, e ao longo iam descobrindo. E essas descobertas faziam com que as pessoas as pessoas que conseguiam descobrir, eles conseguiam ter poder sobre aquela determinada terra, aquele território. Então eles tinham poder diante daquela descoberta. Então era tudo que eles conseguiam identificar, que eles retratavam naquelas cartas, era de extremo sigilo. Só apenas pessoas autorizadas, né, da própria corte de Portugal, né, como poderiam ver essas cartas. Essas cartas eram conhecidas, né, conhecidos como mapa postulanos. O que é mapa postulanos? São representações cartográficas, ou seja, eles desenhavam mais ou menos como eles viam aquela determinada região, como é que eles conseguiam chegar, eles traçavam como eles imaginavam, como eles conseguiam ver o que era aquela região, aquele território que eles encontravam, que eles percorriam, né, na verdade. Eles contêm informações sobre distância e linhas de rumos, de acordo com os diversos ventos, com base em um ponto central. Não representava as graduações de latitude e longitude que hoje a gente vê nos mapas, né? Latitude e longitude, eles representavam mais ou menos
de acordo com a bula, né? Eles utilizavam essa bússola que é milenar, como a gente já viu até na aula de história. E aí, essas cartas da cobiça era cobiça de outros reis, por isso ela era muito secreta. Isso porque esse documento era considerado secreto, como eu disse a vocês. A carta Del Cantino é uma das mais antigas cartas geográficas. Vocês vão poder identificar ela na página 51 do livro de vocês. Tem aqui no vídeo que eu coloquei a imagem, mas na página 51 vocês vão conseguir visualizar ela melhor e fazer a leitura do conteúdo que está acima da imagem da página 51. Mas resumindo, como eu coloquei aqui para vocês, é uma das antigas cartas geográficas e retrata a rota marítima dos portugueses. E também um dos primeiros mapas que reproduz uma pequena parte das terras que atualmente pertence ao Brasil. Então foi um dos primeiros mapas que representou o território brasileiro. Já conseguimos visualizar que há diferentes tipos de mapas, né? O mapa mundi, que é o mapa inteiro do mundo inteiro, mapas fragmentados, apenas algumas regiões, alguns territórios, etc. Vimos também qual a origem desses mapas, a importância do mapa, né? O surgimento dele lá na pré-história, né? As primeiras inscrições rupestres que mostrava um pouquinho sobre como seria, né, desenvolvido esse percurso ou o território, como seria representado, a influência dos filósofos matemáticos para a construção dos primeiros mapas e o desenvolvimento da tecnologia. Os descobrimentos, né, na Europa pelos portugueses e as representações utilizadas por eles, né? E o primeiro o que era a carta, as cartas, né? As cartas de Del Cantino, que foi o primeiro mapa, um dos primeiros mapas, né? Que representavam o território brasileiro. Agora a gente pode ver lá na página 51 mapas da atualidade. Como foram reproduzidos esses mapas da atualidade, né? Eles tiveram grande importância, essa evolução, né? Teve uma grande importância e se iniciou essa evolução da tecnologia lá durante a Primeira Guerra. O mapa da atualidade, durante muito tempo, os mapas foram desenhados à mão, como a gente viu na carta de Del Cantino, né? Que ele foi desenhado toda à mão e foi desenhado pelas pessoas que percorriam, né? Os navegadores. E aí, por isso, além de documentos, eram verdadeiras obras de artes, que teriam que, além das orientações pelos navegadores, tinha que ter uma pessoa específica para que se desenhasse tudo aquilo que era visualizado, era descrito pelos navegadores, né? Então, as tecnologias para a produção de mapas se desenvolveram muito rapidamente. Isso foi possível em grande parte graças ao uso de aviões e satélites. Então, graças ao uso de aviões e satélites, foi que conseguiram produzir esses mapas mais atuais que temos hoje. Essas imagens de satélite, a fotografia aérea surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e atualmente existem inúmeros tipos de satélite artificial, como vocês podem ver nas imagens que eu coloquei aqui para vocês no vídeo. Vocês verem que tem diversos satélites, aqui a gente tem exemplo de 5 satélites de diferentes esferas, tamanhos e etc. E aí, na Segunda Guerra Mundial, foi inventada uma técnica para produzir mapas que tinham como base fotografias aéreas, ou seja, eles utilizavam aviões e tiravam foto daquela determinado território, região que o avião conseguia visualizar e montar para que
eles pudessem montar os mapas. Diante de todas essas informações postas para vocês, explicada por mim através dessa videoaula, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 53 e analisem as duas imagens da página, bem como façam a leitura do pequeno texto que há logo acima dessas duas imagens. Vocês vão observar que essas duas imagens representam uma parte do Japão. E aconteceu em 2010 um grande tsunami. E esse tsunami trouxe diversas mudanças. E através da fotografia aérea, do satélite, foi identificado muitas mudanças. Então eu quero que vocês leiam o contextozinho, observem a imagem e vejam a importância desse monitoramento por satélite e o que é que a gente pode visualizar. O que a gente visualiza nessa imagem por satélite? Vocês anotem quais as principais mudanças em cada imagem. Vocês vão poder identificar que na primeira imagem existem muitas construções. Já na segunda, existe uma devastação, que foi depois do grande tsunami que aconteceu no Japão em 2010. E aí vocês vão representar para mim no caderno de vocês. Observem com cuidado a imagem e pontuem essas mudanças. Após a observação da imagem da página 53, eu quero que vocês abram na página 55. Lá na página 55 temos lá elementos cartográficos. Os mapas são compostos por elementos como linha, cores e símbolos. Para tornar possível o entendimento desse documento por qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo, os cartográficos uniformizaram esses elementos, estabelecendo convenções cartográficas internacionais. Observe os principais elementos de um mapa. Então, lá na página 55 tem os principais elementos cartográficos de um mapa: o título, orientação, escala, fonte e legenda. Nessas observações, você vai ter que o título tem uma denominação, né? Informa o lugar e o tema representado no mapa. O que é o título? É isso, né? Informa o lugar. Quando se tem o mapa, lá em cima tem o título. No nosso mapa da página 55, a gente vê que tem o Brasil, político. Esse é o título do mapa representado na página 55. Orientação estabelece as referências espaciais no mapa. Pode-se representada pelo rosa dos ventos ou uma indicação do norte. Nosso mapa tem a rosa dos ventos lá na parte inferior do mapa, na página 55. Escala, fonte e legenda. Todos esses elementos eu vou passar para vocês um videozinho bem dinâmico que vocês vão conseguir identificar todos esses elementos e também o uso de escalas. Como se dá o uso dessas escalas? A gente vai compreender no vídeo que eu vou disponibilizar no Classroom.